Olá, pessoal. Estamos aqui no primeiro podcast da Untol, primeiro de muitos, com muita informação, entrevista com pessoas importantes, tudo que é relacionado ao setor de transporte e logística, né? Muita notícia, legislação, operação, jurídico, tudo que for relacionado ao setor de transporte jurídico, o que estiver pipocando, né? Pessoas que têm a ligação, que têm uma história com o setor de transporte, a gente vai estar iniciando essas conversas. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Adalto Bentivenha, um especialista do setor de transportes, né? Está aqui conosco da Untol. A Untol, vou falar um pouquinho da Untol, significa União Nacional de Transportadores e Operadores Logísticos. A Untol é uma entidade sem fins lucrativos, composta por empresários do setor de transportes. Hoje, cerca de 90 empresários, empresas do Brasil inteiro. Então, não é um sindicato, a gente trabalha em paralelo, em conjunto, com amizade com os sindicatos, né? Sempre buscando soluções para o setor de transporte. A gente fala que a Untol é baseada em 3 pilares, que o primeiro é o jurídico, que trata das questões jurídicas de todas as empresas, né? Que a gente dá uma assessoria. O Brasil é um país muito complexo, uma legislação muito complexa no setor de transportes. Então, a gente precisa realmente sempre estar em cima, buscando informação, sempre estar de olho nessas mudanças de lei que a gente tem aí a todo momento. O segundo pilar é a questão das sinergias operacionais. Então, os transportadores se ajudam nas questões totalmente operacionais, né? Troca de veículos, operação apoio a motoristas, pelo Brasil todo. Então, isso funciona muito bem. E também o terceiro pilar, que é o clube de compras, onde a gente traz os melhores e os maiores fornecedores de todos os equipamentos, veículos, implementos, né, sistemas de tecnologia para o nosso guarda-chuva, e aí nós trazemos e oferecemos aos associados o que melhor eles acham e o que melhor que a gente consegue trazer aí para os transportadores, com preço justo e volume, garantindo volume para os fornecedores. Tá? Então, isso é o Untol. A gente vem aí com humildade, buscando a cada dia soluções para o transportador, como eu disse, e trazendo aí no âmbito jurídico pessoas que realmente agregam muita informação e ajudam realmente o setor de transporte rodoviário de cargas. Eu queria agradecer aqui o Dr. Adalto. É muito satisfatório estar com o senhor aqui, o senhor que tem tanta informação e tanta experiência no setor de transportes e pode nos trazer hoje alguns temas, algumas informações para realmente agregar a todos os que nos assistem, né, as informações mais importantes aí hoje do setor de transportes. Por favor, doutor Adalto, pode se apresentar e falar um pouquinho aí da experiência do senhor. Bom, primeiramente, presidente Tomil, presidente da Untol, quero agradecer a grande satisfação de estar aqui com você, te parabenizar pela coragem, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Em tão pouco tempo, a Untol tem marcado a sua história no trabalho do setor de transporte. Para quem não me conhece, meu nome é Adalto Bentivenha Filho, sou professor universitário, advogado, mestre e doutor em ciência jurídica, atuo há 3 décadas no setor de transporte rodoviário de carga como assessor jurídico, assessoro o CETCESP, que é uma das maiores entidades de classe, assessoro também a Fundação Museu do Transporte, né? Faço as relações sindicais com os 11 sindicatos da Grande São Paulo e estou aqui numa feliz parceria com a Untol, dando a nossa modesta contribuição e agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com o presidente Tomil. Eu que agradeço, doutor. A gente estava trocando uma ideia antes do início desse podcast, né? Um bate-papo, na verdade, né? E aí o senhor falou de alguns temas aí para a gente tocar nessa entrevista aqui. E aí eu acho que o mais importante hoje, um dos mais importantes aí, que a gente tem um problema grave aí, ainda não está tão solucionado e o custo está onerando muitos transportadores, é a questão do seguro, né? Então, se eu puder falar para a gente um pouquinho dessa alteração que teve no seguro. A gente sabe que embarcadores ainda emitem a famosa carta DDR, né? E fala um pouquinho para a gente, doutor, o que o senhor tem tido de experiência nessa questão da DDR?
Bom, Tomil, como você sabe, o setor de transporte e logística, de forma em geral, não consegue operar se não tiver o seguro, né? A lei, desde antes de 1966, mas de 1966 para cá, obriga que o transportador rodoviário de carga tenha um seguro de responsabilidade civil. O roubo de carga sempre ficou para o embarcador, que era um seguro de risco rodoviário, mas a partir de 2007 foi possível que os embarcadores fizessem uma carta de dispensa de direito de regresso, que eu sei que o amigo sabe que quando acontece um sinistro e você tem um seguro, a seguradora te indeniza e vai contra quem cometeu o sinistro. E o setor, né, e boa parte dele, dos embarcadores, começaram a dizer o seguinte para o setor de transporte: olha, eu vou fazer o seguro, você não precisa fazer seguro algum, e eu garanto o direito de isenção de regresso. Na realidade, não é ele que garante, é a seguradora. E durante todo esse período, de 2007 para cá, janeiro de 2007, o setor vinha trabalhando nessa situação. Não fazia o seguro ficava por conta do embarcador. Mas tinha uma parcela significativa da área de logística e de transporte que não gostava disso, porque isso culminava em, primeiro, diminuir o valor do frete, porque, na realidade, embora tivesse a carta de isenção de regresso, era obrigado a fazer o seguro de responsabilidade civil. Então, não isentava disso. A segunda questão, o custo, né, do frete que aumentou. E o terceiro e mais grave, né, que muitas vezes essas cartas de isenção de regresso tinha lá uma cláusula que falava: olha, se acontecer, você tem que tomar todos os cuidados no caso de sinistro. A palavra todos, qualquer detalhezinho, ele era condenado. Aquela declaração não valia nada. Sim. E começou um movimento no Congresso Nacional, eu sei que o amigo acompanhou, para acabar com essa questão de seguro ser de responsabilidade do embarcador. E, para encurtar a história, veio a Lei 14.599, ela está em vigor desde o dia 20 de junho, que desobriga, que diz que todos os seguros, responsabilidade civil, desvio de carga, que é o seguro contra roubo, e o seguro da frota é de responsabilidade do transportador. Tinha uma medida provisória anterior, que foi no apagar do governo Bolsonaro, que ela entrou em vigor, mas ela passou a valer mesmo a partir virou lei, né, no dia 20 de julho agora de 2023. E de lá para cá, a regra passou a ser essa. Muitos transportadores gostaram, outros não. O problema, Tomil, o que está acontecendo? Primeiro, as empresas tiveram um aumento no custo de seguro. Porque umas não faziam, porque o cliente dela fazia. Outras faziam só de responsabilidade civil. Passaram a ter que fazer 3 seguros, então aumentou. Segundo, essas empresas estão procurando o embarcador para negociar o ajuste no valor do frete. O embarcador, por sua vez, está entendendo que, como já existia uma relação anterior, tinha que manter a carta. Estão fazendo carta. Manter da forma que era, né? A forma que é a carta de isenção de regresso, que não pode mais, né? O gerenciamento de risco também agora é feito não mais com o embarcador, é feito com a seguradora. Então o setor está com um desafio grande hoje, né? Ou seja, de tentar resolver o custo do frete junto ao embarcador. Alguns casos até que eu tenho recebido, Tomil, nem todas as seguradoras têm os 3 seguros. A questão do seguro da frota, por exemplo, muitas empresas não têm conseguido. Algumas seguras têm, outras não têm. Mas está se resolvendo essa questão. Então, hoje o desafio é custo para repassar esse valor e convencer o embarcador de que aquela carta não tem valor. Muitas vezes, o transportador, o operador logístico, fica no piores do mundo. Se ele aceita a carta de DDR, e não tem como não aceitar, porque o mercado acaba se impondo, se tiver um sinistro, aquela carta não vai resolver o problema dele. Então, ou seja, ele não consegue repassar o custo e tem que fazer o seguro. Porque se tiver sinistro, não adianta ele mostrar para um juiz: olha, excelência, olha, está lá a lei proibiu que o embarcador te desse uma carta de isenção de regresso. Tem também, para fechar aqui, da minha parte, lógico, vamos debater, conversar, tem uma parcela de algumas pessoas no mercado, né, tentando... não é carta de direito de isenção de regresso. Eu estou fazendo um documento
que eu, embarcador, assumo todo o risco que tiver com relação àquilo. É a mesma coisa, né? Na realidade, não resolve o problema e só agrava, né? Então, essa é a situação que está se vivendo. Por um outro lado, nós estamos vivendo um período de adaptação. Eu acho que é cedo para criticar, quer dizer, é normal que haja um processo de transição. A lei tem aí 6 meses, praticamente, que entrou em vigor. Hoje, domingo, sábado, fez 6 meses que ela está em vigor. E acho que aí, com o passar do tempo, as coisas vão se acoplando. Mas esse é o grande desafio do setor de logística hoje. Eu acho que, além do custo, né, doutor, a gente tinha antes o problema, tem uns prós e os contras, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Antes a gente tinha o problema dos PGRs, né? Bem lembrado. Porque cada embarcador que você tinha, né? Você tinha lá, sei lá, 15 clientes, um exemplo. Cada cliente com o seu PGR, por causa do seu seguro, exigia um procedimento, né? Tanto do motorista, quanto o procedimento em viagem e até equipamentos nos veículos. Perfeito. Né? Porque tinha seguradora que para tal embarque exigia, vamos botar um exemplo, um bloqueador inteligente, trava de quinta roda, alguns equipamentos assim. Então, essa questão do fim da DEDR ajudou o transportador, tendo o seu seguro, ele consegue trabalhar só no PGR da sua seguradora, é um padrão, né? E aí, em contrapartida, veio essa questão do custo, né? Custo e o risco, né? Não digo para os grandes transportadores, porque o grande transportador ele tem uma estrutura e ele consegue tarifas e taxas de seguro muito mais baixas, né? Agora, o cara que é ali um pequeno, médio transportador, o seguro dele vai lá em cima, principalmente se ele já tiver um histórico de sinistros, né? Ele vai renovar o seguro dele e vai lá para cima, né? Então, assim, tivemos um lado bom e um lado ruim, né? Como todas as ações. Eu acho que é um debate que ainda precisa ser realizado mais para frente. Como o senhor disse, é muito recente ainda. E a questão do terceiro, que ainda não foi solucionado, né? Quem trabalha com veículo de terceiro, de autônomo, ele vai ter que vincular a pólice de seguro daquele veículo na sua, que é um produto que ainda, né, parece que estão oferecendo já 1 ou 2 no mercado, mas não sei se vai conseguir fechar essa conta aí. Porque você colocar um autônomo na sua pólice, e às vezes é o cara que fez uma viagem só e não vai fazer outra, né? Se é um agregado, é mais fácil, né? Ele já tem um vínculo ali, né? Agora, um terceiro, um autônomo que faz uma viagem esporádica ou outra, né, não tem como você vincular o seguro dele. O risco de você contratar hoje um autônomo ficou muito alto. Esse é o problema, né? A gente cria uma lei para ajudar um certo setor e acaba prejudicando o outro, que é o lado mais fraco, que é o autônomo. Porque hoje as grandes transportadoras estão... Muitos deles que eu conheço estão deixando de trabalhar com autônomo e comprando frota, colocando frota, né, para minimizar o risco. A gente sabe que o risco tem para todo lado, mas o risco de se trabalhar com autônomo hoje é grande, né? Então, acho que precisa realmente haver produtos de seguradoras que se adequem a essa realidade, a legislação, porque a legislação a gente está vendo que as últimas decisões vêm sendo tomadas sempre em desfavor do transporte, né? Você vai causando mais insegurança jurídica, vai dando mais brechas para possíveis ações, seja elas ambientais, criminais, trabalhistas, de tudo quanto é jeito, e você não tem um resguardo, um amparo, né? A gente tem que ficar lutando aí para ver se consegue uma ação no STJ, no STF, no TST, para tentar reverter medidas que o senhor sabe que tem coisas descabidas, né? Então... Você foi no ponto, Tomil. Na realidade, essa questão dos autônomos está mal resolvida na lei, né? E aquilo que você bem falou, ou seja, o próprio mercado, as próprias seguradoras, aquilo que você falou, eu sei só de um caso que tem, porque eu andei consultando, até porque algumas pessoas, alguns empresários me procuraram, uma falou, não, eu tenho esse produto. Inclusive, saiu uma resolução da SUSEP dizendo que esse produto já existe faz tempo.
O problema, eu até acho que a SUSEP não esteja errada, o problema é como você colocou, como é que as seguradoras hoje vão acoplar aqueles veículos desses agregados, até que é razoável, mas desses esporádicos, né? Tem outra questão que você me fez lembrar na hora que você fazia o comentário, Tomil, que são subcontratados os redespachantes, pessoas jurídicas. Geralmente, a transportadora tinha um seguro, e eu sempre acompanhei isso de perto, você colocava no seu contrato que o seu seguro acobertava também o seu subcontratado, o seu redespachante. A lei não é clara. Se você fizer uma interpretação literal da lei, o subcontratado e o redespachado também vão ter que fazer o seguro. Porque ela só diz o seguinte, que o autônomo, o motorista autônomo, esse sim poderá fazer parte da pólice, da transportadora. Mas não fala do subcontratado do redespachante. Eu tenho até um trabalho que a UNTOL pode fazer, que a gente, para tentar ajudar o setor. Eu acho que um trabalho junto ao Conselho Nacional do Seguro Privado, ou junto até à própria SUSEP, se baixasse uma resolução, porque você falou uma coisa que é real. As pequenas e médias empresas não vão ter condições de se adaptar. Eu acredito, eu não tenho uma pesquisa para falar com precisão, mas eu falo pelas empresas que me consultam. A maioria são pequenas empresas, perdão. E elas não estão fazendo. Eu não estou conseguindo fazer. Eu não tenho estrutura, eu não consigo repassar, né? Então, talvez uma resolução da SUSEP, ou do Conselho Nacional do Seguro Privado, dizendo que, sei lá, o pessoal de carga de lotação, esse que está chiando bastante, ou o pessoal que seja, sei lá, micro, pequena ou média empresa, sim, com uma frota de tantos veículos, poderá utilizar o seguro do seu subcontratado, enfim. Até porque, embora a questão do PGR, e isso é fundamental, você foi no ponto que, esse caso de várias empresas, eu fui numa empresa em Guarulhos, ela tinha um grupo de funcionários para fazer a gestão dos PGRs. O que pode embarcar, o que não pode, o que tem, o que não tem, né? E isso foi positivo da lei, isso realmente resolveu. E também eu acho que foi positivo. A lei ela é positiva, mas ela precisa se adequar às novas realidades, né? E talvez uma das ideias que a gente pode pensar, né, para o futuro, talvez reunindo com o pessoal, de ter uma regulamentação, porque a lei ela pode ser regulamentada através de decreto, sim, ou através de próprias resoluções da SUSEP e do Conselho Nacional de Seguro Privado, fazendo pequenas adaptações. É assunto polêmico, eu reconheço, porque o pessoal fala, e realmente é uma conquista que traz dignidade para o transportador. Mas, lamentavelmente, o setor ele é muito pulverizado. E o grosso, eu sei que você sabe disso, Tomil, e o grosso do setor, ele é de pequenas e médias empresas. É esse pessoal. E esse pessoal trabalha ou para transportadora grande, como você sabe, ou para operador logístico, claro, trabalha para embarcadores. E talvez esse pessoal poderia, conforme, como você falou, quem trabalhar como agregado, pouco importa se é motorista autônomo ou se é pessoa jurídica, ficar colocado ao seguro, deixa claro, sim, isso. Eu acho que até essa é a regra. Mas a lei não fala. E se você pegar, acho que é o parágrafo 7º, ele fala: todo tipo de serviço de transporte obriga o transportador a ter os 3 seguros, né? Então, se você, e lógico, as seguradoras, os corretores vão fazer uma interpretação, não interessa se ele é subcontratado ou redespachado, ele tem que ter o seguro. Então, eu acho que esses são alguns dos desafios, algumas adaptações, repito, lei boa, mas que carece de uma regulamentação, e acho que é um trabalho interessante para ser desenvolvido aí no transcorrer de 2024, entre tantas outras bandeiras, mas esse é um assunto. Tem muito trabalho para fazer nesse sentido. Eu acho que precisa realmente de uma adequação aí, até como você falou, uma emenda, quem sabe uma resolução, né, para que ajuste isso aí para o pequeno e para o médio, que é o que você falou, é a maioria. A maioria, né? Que não tem como comprar esses 3 seguros. Não consegue, você sabe disso. É altíssimo, né? E o PGR, pelo amor de Deus, não mexe, tem que ser como está na lei. Tem que ser como está. Tratar direto entre transportadora e a seguradora, e os subcontratados deles se encaixam nesse PGR. Exatamente. Ter 300 PGR. Não dá. Então, é isso aí, doutor Adalto. Vamos falar de reforma tributária? Vamos lá. Essa é a polêmica. Vamos pincelar a reforma tributária, porque ela está muito assim, é claro, é o que você falou, é a longo prazo, né? A mudança é a longo prazo, mas o impacto vai ser grande, né, doutor?
Porque o setor de serviço, Tomil, como eu sei que você sabe, se você pega a tributação, no plano federal, você tem lá o PIS, o COFINS, então dá 13,65. Mais o imposto de renda e mais a contribuição social sobre o lucro líquido dá 1,2, que é o lucro presumido, e 1. Então são 5,65 você paga o tributo federal. E no plano estadual você tem o imposto. Então você tem ali 12% de CMS, então mais 5 dá aqui 13 uns quebrados, é isso? Não, 12, 13, 14, 15, 16, 17,5, está arredondando 17,5. Se você for uma pequena empresa que só trabalha no municipal, é 5%. Sim. Então, é também menor. Para complicar, ou para melhorar, não sei, aqui no estado de São Paulo e no Brasil, você pode abater 20% do ICMS que você tem a recolher. Então não é 12, é 9,6, por exemplo. Então é mais em conta ainda o que você tem. Vamos ficar nos 17,5. A alíquota que foi discutida na última reforma no Senado, porque quando o projeto da reforma tributária foi para o Senado, eles criaram algumas regalias para o pessoal lá da Amazônia, sem estar no mérito se estava correto ou não, da Zona Franca de Manaus, até na minha categoria dos advogados, desculpa aí, mas eles deram algumas vantagens. Eu achei bom cá entre nós, né? Mas na realidade não poderia ter feito, porque a regra tem que ser para todos. Então a alíquota vai 27,5. Então você imagina o baque que será se for os 27 que eles estão falando. Então, você vai ter um aumento de 10% da carga tributária, né? Então, não, isso assim, só falando no transporte, né? Mas vamos botar naquele cidadão que tem uma lavanderia, que só presta serviço dentro da cidade, que faz frete dentro do município, que hoje paga 5%, vai para 27,5%. Exato. Não, então você põe 10,5, vamos pôr 10,5 para 27,5, 17 uns quebradinhos, vamos pôr assim, de diferença. Então é brutal, o aumento é brutal. Logicamente, até para ser justo, alguém poderia falar, mas Adalto, vai ter os créditos que você vai poder se creditar. Eu sei que você sabe disso, Tomil. O problema é que o setor de serviço ele não é uma cadeia produtiva. Sim. Quem desenhou a reforma tributária são gente ligada à área, que tem um pensamento da indústria. Para a indústria será ótimo. Sim. Porque você tem na cadeia, você tem várias peças, vários insumos que você compra. No setor de transporte... para a indústria simplifica, né? Não, simplifica. E vai ser bom desse ponto de vista. Quando você vê como cidadão... Eu estava ouvindo hoje o discurso lá do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, sem dizer que estou concordando com a política econômica deles, mas eles falaram uma verdade. Quer dizer, a indústria ela é fundamental se a gente quer ser um país de primeiro mundo. Nós temos um povo maravilhoso, nós temos um território muito bom, mas, lamentavelmente, aí é uma opinião bem pessoal, nós somos muito ruins de eleição, a nossa classe política ela é muito atrasada e muito ruim. Sim. Né? Então, nós precisamos dar um salto de qualidade. A reforma tributária, ela acaba ajudando nesse sentido. O problema é que quem pensou na reforma tributária ou esqueceu da área de serviço ou deram uma navalhada, porque a área de serviço hoje, Tomil, eu sei que você sabe... Mas eu acho que eles pensaram muito na compensação, doutor Adalto, porque a gente teve uma conversa muito franca lá com o deputado Rauli, né, que foi um dos relatores da reforma tributária, tal, e pelo pensamento é realmente uma compensação. O cara que paga 40 vai pagar 27, o que paga 12 vai pagar 27, vai deixar a coisa meio alinhada. Aí na ideia deles e no pensamento deles, é aquela história, seu custo aumentar, repassa. A gente sabe que na prática não é assim. Nós estamos falando agora do seguro. Esse discurso eu ouço há muitos anos, né? Estou há um bom tempo aqui. Não. Vocês estão reclamando. Eu me lembro do querido Mário Covas, que Deus o tenha. O que ele falou é verdadeiro, mas na prática, como você disse, Tomil, não funciona. Nós fomos reclamar, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu fui chamado como assessor para acompanhar uma delegação que foi falar com o governador. Ele tinha aumentado a alíquota de ICMS e aumentado os pedágios. Ele falou bem na nossa cara, e ele não estava errado. Vocês estão reclamando o quê? Repassa o CMS, vocês têm que colocar no preço do frete. O pedágio, vocês têm que colocar
tocar no preço do frete. Não sou eu o Estado que está errado, vocês que não sabem cobrar. Só que também eu sei que você está no dia a dia, você não é um líder de escritório, você está no setor, você está trabalhando. Não é assim que funciona. Você vai negociar com o cliente, ele não quer saber. Né? E todo custo, a gente tem que pensar assim, tudo que eu vou aumentar aqui vai impactar lá na frente. Então, se eu compro uma televisão, vai aumentar, sei lá, 10, 20 reais no frete, não é nada. Porque a televisão custa 2, 3, 4, 5 mil, tem televisão que custa mais. 10, 20 reais que aumentar ali, não é nada. Mas o cara que compra um pacote de arroz, aumentar ali 10 reais, você vai aumentar 20, 30% no custo do arroz, do feijão, do café. Então, o que é mais barato, o produto de sobrevivência, né? O básico para o povo sobreviver, é o que vai ficar caro. Então, nesse tipo de coisa, volta aquele negócio. O mais pobre paga mais, sempre. Então, esse é o problema dessas leis, dessas alterações. Porque no final da última linha ali, é o pobre que vai pagar a conta. E pegando aquilo que você comentou do deputado Raul, que eu tenho o maior respeito, eu participei de vários eventos super dele, inteligente, super educado, preparado. Atende a gente a qualquer momento. Ele foi secretário de governo no Paraná, então ele conhece do que está falando. Sim. Quando ele pensa racionalmente, ele não está errado. O problema com o setor de serviço é que ele segura hoje a economia. Se você pegar o PIB, né, juntamente com o agronegócio, quem segura o PIB do Brasil, que cresceu o Brasil, foi a área de serviço. Quem gera emprego é a área de serviço. Então, eu acho que, até falando com o brasileiro, quer dizer, eu acho que vai ter um impacto grande. Né? Claro que vai ter as leis complementares, que nós vamos ver aqui. É a reforma possível, também entendo que, por mais que tinha que fazer, né? Tinha que fazer. Como está hoje, não dá. Né? O grande desafio, aí quando você fala não tinha que fazer, que eu concordo, é a nossa classe política, não é nem o restante. Porque aí começa, como aconteceu no Senado. Olha, não pode ser 27 para todo mundo. Começa as negociações, né? Favorecendo umas áreas e outras não. Então, esse é o problema. Aquilo que o Raul falou, que você falou, 27, vai doer para todo mundo, está valendo, o país é o que conta. Se é bom para o país, se é bom, porque se vai ser bom para o Brasil, é bom para todos os brasileiros. Porque vai chegar um momento que todo mundo vai estar adaptado. Agora, o problema é chegar nessa adaptação. A autonomia é uma das alíquotas mais altas. Isso já demonstra um problema grave aí, né? Então, se a nossa classe política não fosse tão, vamos dizer assim, delicada, meu medo é esse, porque se ficar, tudo bem, vamos pagar a conta, o setor vai se adaptar. Vai ser para todo mundo. Vai ser para todo mundo, então ótimo. Mas essa é uma questão que surge aí no cenário como uma preocupação dos lobbies, que acaba desviando o setor. A outra questão, que parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver, Toninho, é a reforma administrativa. Eu sei que você, como pai de família, sua esposa, todo mundo gasta conforme tem os recursos que você tem. Hoje o Brasil gasta demais. E gasta mal, né? E gasta mal. Nós somos a 10ª. Eu vi hoje, né? Eu acho que fechou 2023 com um déficit aí de 230 e poucos bilhões, né? De reais. Aí tudo bem, né? Mas, beleza. Mas foi feito o quê? Foi investido o quê em infraestrutura no país? Né? Não tem nenhuma rodovia nova, não tem nenhum porto novo, não tem nenhum aeroporto novo, né? Cadê o dinheiro? Só para a classe política e o povo. 5 bilhões para a campanha eleitoral. Olha a quantidade de favela, olha a quantidade de pessoas aí passando dificuldade. Saneamento. Os Yanomamis que esse governo entrou dizendo que era... Aí está pior do que... Está pior do que estava. E outra, uma regalia. Ontem mesmo, tinha uma senhora no ponto de ônibus lá na Suécia, aguardando o ponto de ônibus. Sabe quem é aquela mulher? Ela é ministra do Trabalho. Sim. Ela tem um assessor lá para ajudar ela e mais nada. Né? Só para você, cada ministro do Supremo aí tem 25 juízes para apoiar ele. Está errado. Nós gastamos mal. Aquilo que você falou, aquele pai de família... super salários, né? Super salários. Ele tem uma Ferrari, mas o filho anda nu, a esposa anda descalça, né? E fala bonito. Você vê o carro dela... Exatamente o que está acontecendo com o Brasil. Então, para que a carga? Para que é os impostos? É para pagar o custo do Estado. O Estado tem que atender o povo. E o Estado é o povo. Perfeito que você falou. Quer dizer, então, só que nós não temos uma educação de qualidade. É péssima. Eu li hoje, Tommy, o que eu vi, eu fiquei abismado.
Tem um rapaz chamado Nego do Borel, vou citar o nome, porque não sei se você viu aí nos WhatsApp. Ele é um rapaz jovem, está aí nas mídias, né? Sim. Gente, olha, a capital do Brasil, que é São Paulo, nós vamos lutar. Você olha que esse cara influencia milhares de jovens. Esse é o problema. Estou culpando ele, nem estou tirando sarro dele, coitado. Porque, provavelmente, você vê que nos 20 anos, nós não investimos em educação. E gastamos dinheiro. Se você pegar lá, você vai falar o seguinte, poxa, eu estava vendo outro dia o João Goulart, que foi presidente da República de 1961 a 64, ele aprovou naquela época 12,5% do PIB para a educação. Hoje é 30%. Não melhorou nada. Talvez naquela época a educação fosse melhor do que a de hoje. Fala os antigos, eu estava nascendo na época. Então, o grande problema é esse. Se não fizer uma reforma administrativa, você não diminui a reforma tributária. Mas, voltando para o Untol, o grande desafio como presidente, e lógico, nós estamos todos juntos lutando, é que ajudar as empresas a se adequarem. Porque, embora não vai ser do dia para a noite, como o amigo sabe, começa em 2026 e paulatinamente vai até 2032 para fazer essa transição. Essa transição toda. Depois vai mudar a tributação da onde vende para onde consome, que eu acho correto. Isso vai enriquecer, vai melhorar muito a história do Nordeste, vai distribuir mais a riqueza, né? Mas isso é até 2078. Espero estar vivo lá, viu? E acaba um pouco essa guerra dos estados, né? Porque hoje, para o transporte também, além da questão tributária, é a questão burocrática, né? Você manda um caminhão saindo do Rio Grande do Sul até o Ceará, o risco dele ficar 2, 3 dias parado só num posto fiscal é grande, né? Eu já tive, hoje, com tanta tecnologia, né? Hoje tudo é informado, tudo você tem na palma da mão com o celular, com o smartphone, né? E aí um caminhão carrega no Pernambuco para ir para a Bahia, e se ele carregar na sexta-feira e você não tem o CNPJ no Pernambuco, você tem que pagar a guia antecipada do imposto, e for na sexta-feira à tarde, o fiscal, já aconteceu várias vezes comigo, o fiscal não acha o pagamento ali, se não for Banco do Brasil, se você pagar em outro banco, ele não consegue visualizar aquele pagamento daquela guia, da GNRE, e aí ele segura o caminhão até segunda-feira lá, quando ele vai conseguir visualizar aquele pagamento no banco do Estado. Então, assim, 2023 aconteceu isso, agora no final do ano. Imagina se um negócio desse em 2023, né? Com tanta tecnologia, internet aí para todo lado, até na Amazônia tem internet, que eu estava vendo até saiu um meme aí do pessoal da Globo aí, que o pessoal falou que o repórter estava andando de barco lá na Amazônia lá e durante o trajeto todo ele tinha internet, graças à parceria que o governo tinha feito com aquela Starlink lá do Elon Musk, né? E instalou a internet em vários pontos da Amazônia lá. E um fiscal do posto fiscal segurar um caminhão 3 dias numa viagem de 700 quilômetros ali por causa de uma guia de um imposto que ele não consegue visualizar no pagamento do banco. Então, são algumas coisas que realmente travam o país, né? Travam a nossa logística. Sem falar nas nossas estradas, né? Então, outro dia eu até elogiei o motorista, ele filmou no interior de São Paulo, a rodovia concessionária era Artéries. Um ponto de parada para caminhões, e parece que agora a Artérias vai fazer, parece que projeto de mais 13 ou 17, um negócio assim, com lavanderia, banheiros limpos, segurança, pátio asfaltado. É isso que o país precisa. Vai privatizar uma rodovia? Obriga-se isso. Já a lei não obriga o motorista a parar de tantas e tantas horas, né? E vai parar onde? Porque você para num posto hoje, quer te cobrar para parar, quer cobrar 20, 30 reais para o motorista tomar um banho, né? Então, assim, essa é a estrutura que nós temos no país hoje, né? Quem legisla e cria essas normas aí, deveria viajar um pouco o país, né? Realmente para conhecer. Como a ADI 5322, né, doutor? O que o senhor me fala da questão da ADI? Quando você comentou sobre a questão das paradas, já a primeira coisa que eu lembrei foi a lei do motorista, né? Que você falou bem, acho que isso já está acontecendo. Todas as licitações de rodovias federais,
e as estaduais também, deveria ter como exigência um local de descanso do motorista, porque não é só a lei do motorista. O Código de Trânsito, lá no artigo 67, se eu não estou equivocado, ele fala tanto o motorista autônomo, que é o profissional, como o motorista empregado, eles são obrigados a fazer o descanso de 11 horas entre um dia e outro, e a cada 5 horas e 30 minutos de direção ininterrupta, eles têm que parar 30 minutos. Agora, a lei do motorista, como o amigo bem lembrou, alguns trechos dela, 4 itens em especial, foram considerados inconstitucionais, né? O acúmulo do descanso semanal remunerado, que você poderia acumular até 3, o tempo de espera, que é aquele período em que o motorista está carregando ou descarregando ou parado em barreira fiscal, como você comentou, a dupla de motorista e o fracionamento das 11 horas entre um dia e 8, que você podia fazer 8 e descansar mais 3. Bom, essas pré-condições, eu sei que você conhece muito do assunto, Tomil, eram fundamentais para poder operacionalizar a atividade de transporte rodoviário de cargas. Todas eram remuneradas, todas cumpriam uma lei pré-determinada, que é a lei do motorista profissional. Entretanto, elas foram consideradas inconstitucionais e está um perigo, porque se ela é inconstitucional, ela retroage. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Há 2 teses, que ela retroage em 5 anos e outras que ela retroage desde 2015, desde março de 2015, que é quando ela entrou começou a valer, entrou em vigor. Lógico, tem um recurso, um embargo de declaração, tentando modular isso, que ela só vale daqui para frente, e tentando ver se reverte. Acho que o tempo de espera dificilmente volta, mas a questão do acúmulo do descanso semanal remunerado, talvez tenha alguma novidade. Bom, mas a prática é o seguinte, eu sei que você sabe disso também, Tomil, não há como cumprir a norma sem essas regras que eu comentei contigo. Sem os ajustes, né, necessários. Exato. Então, a gente tem sido muito procurado com isso. Eu estou aguardando a decisão do Supremo com relação aos embargos. Pelo menos tem uma decisão do Supremo que fala que desde a publicação da ata, ela já está valendo, a ata foi publicada no dia 12 de julho de 2023, né? E aí você tem empresas... Então ela está valendo, né? A lei, ela tá valendo, as alterações... Ela já está valendo. E as empresas estão correndo o risco do passivo aí, né? Quem não estiver cumprindo. E quem não está se adaptando está cumprindo tem um risco. Claro que isso tem tudo a ver com o meu trabalho, a gente está estudando. Uma das saídas a gente pensar na convenção coletiva de trabalho. Eu participei do seminário, até te mandei uma foto. Esse foi um tema que a gente fez com o pessoal do ITL, Instituto de Transporte e Logística da CNT. E existia um desembargador lá participando da nossa reunião e seria possível, até acho que talvez um call, no momento oportuno, tentar esperar os embargos de declaração, mas fazer um acordo por empresa para ter um quadro de jornada compatível com a realidade dela e dentro da lei. O amigo pode me perguntar, mas Adalto, dá para pôr tempo de espera? Não. Mas tem uma questão importante, que é importante o público dar um toll, os associados, quem está nos prestigiando. O que o Supremo falou que é inconstitucional não é o tempo de espera, é a forma de pagamento do tempo de espera. Sim. Isso é muito importante, que tem muito advogado, gente boa, gente de carreira. Olha, o tempo de espera é inconstitucional. Não foi isso que o Supremo falou. Falou que pagar 30% do salário como indenização é inconstitucional. Então tem uma brecha aí para a gente trabalhar isso. E outra coisa que o Supremo falou que é constitucional, a jornada flexível. Então, conforme a realidade da empresa, Tomil, é possível se pensar alguma coisa. Claro que, desculpa estar falando de solução, porque o meu foco é solução, não um problema. Sim. Mas, voltando à pergunta do amigo, ao tema que você levantou, hoje nós estamos no limbo. Hoje a situação de ser empresário hoje no setor de transporte é delicado. Se ele faz a adaptação, ele não consegue trabalhar. Então ele não está cumprindo. Só deixando claro para quem está assistindo, a questão da hora de espera é que a maioria das transportadoras pagava 30% da hora trabalhada como hora de espera, né, doutor? Perfeito. Aí agora proibiu-se isso.
A melhor solução é pagar a hora extra normal. A melhor solução é essa, a mais segura e a mais custosa. Mas a hora extra ou a hora trabalhada? Não, a hora extra. Nesse momento, a hora extra, que é o que o Supremo está entendendo. Olha, sim, não tem hora de espera. Porém, eu vejo, Adalto, né, estudando, participando de seminário, perguntando para desembargadores, porque o Supremo não vai entrar nos detalhes. Não. E tem uma brecha na CLT, no artigo 611A, 611B, Tomil, que fala o seguinte, que o acordado se sobrepõe sobre o legislado. E esse mesmo artigo, Tomil, fala que a jornada de trabalho é passivo de você criar algo adaptado para aquela empresa. Então, lógico, nós não podemos desrespeitar os sindicatos. Ao Supremo. Mas podemos ter tempo de espera, sim. Mas podemos fazer um acordo com os sindicatos nesse sentido? Podemos. O senhor acha que é melhor um acordo coletivo por região ou um acordo da empresa, apenas da empresa, para aquela operação? Para um TOL, e mesmo que fosse para um sindicato, eu falaria isso, mas pensando na TOL, por empresa. Por empresa, né? Por que eu falo isso que é por empresa? Cada realidade... Hoje de manhã eu estava numa empresa aqui no interior de São Paulo, nós estamos estudando isso para ela, né? Porque, na realidade, às vezes o que é bom para ela não é bom para a transportadora XY. E você faz uma coisa... Principalmente dá um toll, né? Que tem empresa no Rio Grande do Sul que a realidade é uma, em Goiás a realidade é outra. Não, e que está no... E até o segmento também, né? Exato. E que está na raiz da que você falou na abertura da Untol, né? De exatamente buscar essas soluções junto ao setor de transporte. Isso precisa mudar um pouco. Porque se você faz uma coisa na convenção coletiva, vira aquela camisa que talvez para um serve, para outro não serve. Não estou descartando também essa possibilidade. Mas mesmo pelo que eu sinto, né, mesmo que alguma convenção coletiva venha tratar, ela vai pedir para tratar isso na forma de acordo coletivo. Sim. E acordo coletivo, a Untol, qualquer outra entidade pode fazer. Então é um assunto interessante, né? Porque a gente tem que dar esperança também para o transportador. Mas, sendo chato aqui, repetitivo um pouco, a realidade hoje ela é muito ruim, muito triste. Isso tira sono de empresário. Tem um caso, perdão não citar o nome de transportador, até preciso dar um retorno para ele. E falar, eu permito fechando, porque esse negócio do seguro para ele foi péssimo. E assim, eu falei, olha, é um desafio difícil, mas não é impossível de ser enfrentado, né? Claro que piorou, porque você já tem várias outras coisas. Essa da jornada ficou muito difícil, né? Vamos botar um exemplo para quem tinha operação de 2 motoristas, né? Praticamente acaba, né, a operação com 2 motoristas no mesmo veículo. Acabou, né? Acabou. Acabou, porque ainda tem empresas que estão trabalhando, mas o risco do passivo, isso aí é tudo passivo trabalhista que vai vir. E outra, como é que você ficar parado 11 horas na rodovia, não tem lugar, você lembrava agora há pouco, que não tem lugar para parar, quando tem é impraticável. Exatamente. Né? Ou senão, imagina o custo que isso vai aumentar, né? Sem falar em segurança, né? Porque um caminhão 11 horas parado, num lugar aí que, numa beira de rodovia, num posto, na porta de um cliente que às vezes sabe que, muitas vezes em lugar de altíssima violência, né? Às vezes até em locais realmente degradantes, né? Sem nenhuma estrutura, o motorista tem que ficar 11 horas parado ali para ele poder cumprir a jornada. Tomil, você falava agora há pouco de Pernambuco, eu não quis esticar ali o assunto, mas rapidamente, em 2004, 2005, eu fiz uma pesquisa sobre as barreiras fiscais. Eu tenho um livro que já está esgotado, ele teve 2 edições, chama Barreiras Fiscais, um enclave logístico na linha que você falou, né? Porque, na realidade, os caminhões ficavam parados desde aquela época, tempos e tempos, querendo jogar confete. Se você pegar o último capítulo, eu falo o que o amigo falou. Lógico que na época não com a mesma tecnologia de hoje, mas eu já falava que nos conhecimentos poderia ter um código de barra, algumas coisas. Logo depois veio, em 2007 veio, mas não serve para nada, porque continua tendo o problema, né? Melhorou, não vou negar que agilizou bastante. Mas quando você falava desse problema, quando eu cheguei em Chechel, não sei se ainda chama assim um posto fiscal lá em Pernambuco, isso eu estou falando de 2005, aquilo que você falou, antro para roubo de carga, prostituição infantil, tráfico de drogas, porque os caminhões ficavam parados ali, né? E 2, 3 dias, só dá isso, Exato. Só vai dar. Aí, quando eu escrevi o meu livro e saiu, e chegou lá em Pernambuco, o governador da época pediu para tirar o posto, que não resolveu nada, ele só mudou de lugar, né?
correto, era agilizar, né, a entrada das mercadorias, né, e facilitar. Sim. Melhorou muito, por favor, não quer mais. Realmente ainda esse é um grave problema que nós temos hoje. Então imagina um motorista lá parado, aí tem problema no roubo de carga e etc. Então é outro desafio, não tenho dúvida. A lei foi um avanço e está tendo que retroagir, lamentavelmente. As empresas já estavam adaptadas. O Poder Judiciário já estava adaptado, o Justiça do Trabalho vinha aceitando o tempo de espera, fazia direitinho. Teve gente que fez investimento para fazer o seu sistema parametrizar. De 2015, isso. Vem todo mundo buscando essa solução, padronização da jornada, né? Quanto não se investiu, o senhor falou agora, sistema, treinamento, para poder cumprir a jornada da forma que era, né? Aí uma ação de inconstitucionalidade de 2015, logo 3 meses após o ajuste da lei, né? Vem ser julgada agora em 2023, 8 anos depois, né? E pega todo mundo assim vamos dizer, de calça curta, né? Como se diz, né? E agora todo mundo tendo que se ajustar novamente. E é o que o senhor falou no começo, 100% ninguém consegue. Na prática, vamos botar um exemplo. Os 4 pontos, né? Da jornada, ajusta-se por causa do custo, né? Vai aumentar, vai onerar o custo do transporte, paga-se a hora em espera, conforme a lei manda. Agora, acabou a dupla, porque não tem necessidade de você ter 2 motoristas no veículo, se o caminhão tem que ficar 11 horas parado. Perdeu sentido. Né? Totalmente, né? O DSR, para quem faz rotas de longa distância, né? Então, vamos botar um exemplo. Sai de São Paulo para o Nordeste. Ele vai retornar para a casa dele, sei lá, depois de 4 ou 5 semanas. Você acumulava aquele DSR lá, ele chegava em casa e descansava 5, 6, 7 dias, conforme a quantidade de semanas, né? Descansava na casa dele. Agora a lei obriga o motorista a descansar fora da casa dele, fazer as 36 horas lá na beira da praia, ou no meio do mato, ou na boca de uma favela, onde só Deus sabe onde ele vai estar, né? E aí, quando ele chega em casa, você falar para o motorista que ele não tem direito mais àquela folga acumulada. É um absurdo, né? Esse é um tipo de coisa que deu a canetada ali sem ler, sem perguntar, isso aí faz sentido, não faz sentido, né? Porque é um absurdo isso. Como é que você vai falar para o motorista que ele não pode folgar na casa dele? Primeira coisa que ele vai fazer é sair da empresa, vai pedir a conta. Ele vai trabalhar onde alguém está trabalhando ilegal, né? Vamos dizer assim, e que vai deixar ele folgar na casa dele. E aí você tem a questão da produtividade do veículo, fora a produtividade, né? Porque aí você pensa, um motorista vai estar 6, 7 dias em casa, aquele caminhão vai estar parado, né? Ou o caminhão vai estar lá descansando na ponta, o caminhão vai estar lá sem produzir aqueles dias. Se ele está aqui na casa dele, você pode pôr um outro motorista e faz a viagem. Quando voltar, o motorista assume o caminhão de volta, né? Então, assim, operacionalmente, você acaba com a transportadora, se quiser cumprir a lei. Mas quem vai cumprir a lei assim? É igual o senhor falou, o outro. Vamos fechar as portas. Pô, se for para cumprir a lei, tem que fechar as portas. Porque financeiramente não tem mais como trabalhar. Não, exato. Tornou o caminhão improdutivo e se o caminhão é improdutivo, você não atrai cliente, né? Um assunto que é importante colocar, esse assunto precisa chamar a indústria também, o comércio, né? Porque o problema da lei do motorista não é um problema só do transportador, ele quer cumprir. Ele afeta tudo, né? Aquilo que eu falo, a jornada de trabalho do motorista não é definida pelo empresário da logística. Na realidade é o cliente. Se o cliente fala para você, não adianta ele chegar lá 8 horas, se o cliente fala só vai carregar às 2 horas da tarde, e a lei fala que ele está à disposição, 2 horas, 5 horas da tarde, ele já tem que ir para casa. Né? Então, essa lei está errada. Totalmente. Então, precisa ser feito algo diferente e, a meu ver, a saída é o acordo coletivo. Também tem, é claro, embora você alertou bem aqui, Tomil, a terceirização. A empresa pode adotar nos longos percursos, numa emergência, a terceirização. Nós temos também o pessoal lá da PX, né, que é um pessoal... Que são parceiros da Untol, o pessoal da PX... Então... que tem uma solução que pode ajudar, né, nesse problema. Mas o ideal, e aí nós vamos também conversar sobre isso, é tentar ajudar através dos acordos coletivos e também projetos de lei no Congresso para ter, eu acho, no meu modesto ponto de vista, Tomil, que tem que ter uma lei específica para transporte.
né, diferente do bojo das demais. Sim. Respeitando os descansos, evidente, né, na máquina, né? Outro dia, aliás, achei legal, eu tenho me preocupado muito, até para me atualizar, sobre a inteligência artificial. E tem um conceito de inteligência artificial que fala o seguinte: tudo aquilo que for automático, tome cuidado, a inteligência artificial vai adentrar. Mas no caso dos motoristas, dos caminhões, quem é da área entende o seguinte, que não tem como você ter caminhão. Você vai ter o caminhão automático, mas vai ter que ter sempre uma pessoa ali. Sim. Porque tem, nos trajetos, no retão e tudo mais, ele vai bem. Mas numa cidade como a nossa, nas periferias e tudo mais, tem que ter um motorista lá. Sim. Então, quer dizer, não vai se livrar desse Não, e os buracos? Os buracos. No Brasil. Você mesmo quase não tem. Agora, né, a nossa infraestrutura é péssima. Não. Né? Com tamanho a gente tem estrada só no estado de São Paulo e mesmo assim sim. algumas para o interiorzão ainda são péssimas. Saiu daqui. Né? Saiu de São Paulo, acabou, você não tem mais rodovia. Né? Eu sei disso. Então, é uma questão que está na ordem do dia. A Untol, eu sei que vem fazendo um belo trabalho no Congresso aqui também, mas é um assunto que nós vamos ter que trabalhar nesse 2024. Essa questão da... a gente teve até tivemos reuniões lá no TST com o ministro Ives Gandra, com a ministra Morgana, e aí falamos essa questão da lei do motorista, né? Fomos lá para falar dessa questão. E aí eu falei, e ainda acho que foi em outubro, creio, outubro ou novembro, e eu falei, a tendência é 2023 a gente fechar com quase 20% a menos de venda de caminhões. Primeiro, por causa do Euro 6, que encareceu demais o caminhão, e segundo, pela falta de motorista por causa da questão da jornada. Dessa lei nova aí desestimula qualquer transportadora a crescer. Desestimula a gerar emprego, desestimula a contratar, comprar caminhões. Por quê? Porque você tem uma lei totalmente desfavorável a você. Você assumindo um risco de um passivo trabalhista gigantesco, né? Que ninguém sabe o que vai virar. Está todo mundo esperando a modulação ainda do STF. Nada ainda, ninguém sabe como vai ser isso, né? Claro, existem trabalhos por trás para tentar minimizar o máximo possível, mas a lei está aí. Até então a lei está vigorando, tá aí. Então a gente tem que falar da realidade. E aí eles estranharam, mas será 20% a menos? E tanto é que fechou, né? Eu acho que quase 17% a menos a venda de caminhões de 2023. Justamente por isso. Custo demais, falta de mão de obra. Hoje o Brasil tem um déficit aí de no mínimo 200 mil motoristas, no mínimo, né? Não tem políticas para renovação dessa mão de obra, não tem nada que faça. Tivemos lá no Ministério dos Transportes, tivemos na NTT, demos sugestões da questão da facilidade, de facilitar um funcionário a obter uma CNH letra D e E, né? Fomos bem recebidos, anotado, temos agora no começo do ano outras reuniões para falar disso, porque é uma sugestão nossa, facilitar principalmente aquele funcionário que tem dentro da própria transportadora. Às vezes você tem um ajudante, um mecânico, um borracheiro que tem vontade de ser motorista, porque o motorista, querendo ou não, ele tem um bom salário, né? E tem muita gente que trabalha ali dentro, ali no apoio, que tem vontade de ser motorista, mas não tem oportunidade, porque primeiro que para tirar, para o cara que tem uma letra B, para chegar na E, ele vai demorar quase 3 anos, né? Haja tempo. Não falo nem de custo, porque o custo a própria transportadora até ajuda a bancar. Mas e esses 3 anos que o cara demora para tirar essa habilitação, né? Daqui 3 anos, às vezes, você nem tem um funcionário mais ali. Então, você tem que ter uma política para poder ter essa renovação de motoristas. É muito burocrático tirar uma habilitação D e E hoje no país, né? Então, os motoristas antigos, aquela turma da velha guarda ali que está aposentando, os jovens não vêm vindo. Então, esse déficit aí de mão de obra no transporte vai ser gigantesco, né? Caminhões cada vez mais tecnológicos, né? Porque o caminhão hoje tem mais tecnologia do que a maioria dos carros de passeio, né? Fora o sistema de rastreamento e tudo mais. E cadê a mão de obra para tocar isso? Não tem. Hoje você contrata um motorista, você tem que tirar ele do concorrente. É assim que funciona. Porque tá difícil. Você não consegue um motorista que tenha carteira D ou E ali para treinar ele. É muito difícil.
E os jovens hoje não querem ser motorista. Quem quer ser motorista num país onde o motorista é roubado, todo lugar que ele para vem um marginal pedindo dinheiro, mostrando arma, querendo dinheiro para roubar, para comprar droga. Onde para é o risco de roubar um pneu, um step, um módulo do caminhão, né? Prostituição, droga, então, que está na estrada aí, nem se fala. Então, a gente realmente precisa de políticas aí para gerar mão de obra para o setor de transporte. Eu estava lendo também uma reportagem, esse problema de falta de motorista é mundial. O Japão também está acontecendo isso, em outros países, mas aqui o caso se agrava mais ainda, né? Sim. E só para concluir, né? O setor de transporte no Brasil é muito pujante, né? Sim. É muito pujante. Então, e nós somos dependentes dele. O problema também... Outro negócio. E as agências que tem na Europa, Estados Unidos, levando o motorista qualificado daqui para lá. Ah, é? Essa eu não sabia. Tem bastante agora. Tem muito motorista do Brasil indo embora para a Europa e para os Estados Unidos por causa de salário. Não só salário, né? Qualidade de vida, né? Eu acho que qualidade de vida vale mais do que o salário. Porque aqui no Brasil é difícil para um cara ser motorista. É muita violência, é muita droga. Todo mundo pedindo dinheiro, onde para na porta de uma fábrica, é maltratado até por qualquer um, ali é maltratado, não tem banheiro limpo. Falar isso, né? Aí, às vezes, para você ir no banheiro, ele tem que botar todo o uniforme, a botina, a calça, capacete, tudo para entrar na fábrica, porque o banheiro fica, às vezes, lá no fundo, para ele poder tomar um banho. Né? Então, é tudo isso que realmente as pessoas não se preocupam. E fala-se tanto em logística 4.0, né? A gente falando de jornada, às vezes o caminhão fica 12, 14, 18, 20 horas, 36 horas parado na porta da fábrica, com agendamento para carregar. Né? Não falo nem de descarga, porque descarga tem cliente aí que o caminhão passa 20 dias para descarregar. Né? Então, realmente, o motorista hoje ele é guerreiro. Você falou tudo. Numa empresa que eu falei hoje, o tempo que o motorista fica no caminhão, no dia, é de 4 horas. Aquilo que você falou, mas Adalto, para guardar o carregamento e o descarregamento. E até ele fala, você tem às vezes até agendado. Ele chega lá na hora, mas fica guardando. É agendado para chegar, né? Agora, não é para carregar. É agendado para chegar, porque para carregar, só Deus sabe. Dá dó, realmente é uma profissão que precisa ser valorizada. Exatamente. É porque assim, é uma imagem, o motorista é uma imagem às vezes muito prejudicial, às vezes o pessoal critica muito o motorista, por causa de alguns, né? Mas é o que eu falo, como toda profissão, tem um médico bom, tem um ruim, tem um policial bom, tem um ruim, tem um motorista bom, tem um ruim, né? A gente não pode generalizar. A maioria dos profissionais são bons, é que tem uns que realmente aprontam. E agora com WhatsApp, internet, tudo é filmado, né? Tudo é filmado e tudo vai para as redes sociais. Tudo. É complicado. Né, doutor? Mas é isso. Tá? Então, a gente agradece o doutor. O senhor quer falar da desoneração da folha que está pipocando, doutor? Rapidamente, até porque estamos na reta final, mas, presidente, a questão que está pegando é que o seu trabalho dá um toque de muitas entidades para aprovar a desoneração da folha, que foi um trabalho bonito, que foi aprovado. O veto do presidente foi derrubado, mas o governo federal baixou. Até o senhor falando das entidades, nós tivemos lá muito humildemente, tivemos lá na porta do presidente da FPA, né, o deputado Pedro Lupion, nos recebeu. Fui lá pedir quase pelo amor de Deus, deputado, por favor, coloca o transporte nesse monte aí. E aí, além da desoneração, tinha a questão do... Nossa, agora me perdi. Tinha outro ponto que foi derrubado junto, o veto. Caramba. Bom. Aí fomos pedir para ele para que realmente eu pudesse derrubar o veto em favor do transporte. E graças a Deus deu certo. Só que aí veio essa medida provisória. Deixar claro que a medida provisória está em vigor, mas ela só vale a partir de 1º de abril. Oxalá que ela não venha a ser aprovada, porque não correto. Então, a partir de 1º de abril, se não for devolvida ou derrubada, acabou a desoneração. Eu estou entendendo que a desoneração acabou porque a medida provisória ela revogou a lei que foi aprovada pelo Congresso. Então ela acabou. Dia 20 de fevereiro, agora, quando for recolher a de janeiro,
vai já pagar com 20% sobre a folha de pagamentos, salvo se até lá, né, o Congresso não devolver a medida provisória, ou pelo que a gente tem lido nos jornais, parece que fechando um acordo para revogar, o governo baixaria uma nova medida provisória, revogando essa medida provisória que ele pôs agora e voltaria a valer a desoneração. E aí iria se discutir um projeto de lei sobre isso. Mas isso não aconteceu, né? Então, isso é um trabalho importante de pressão junto ao Pacheco para que ele tome uma medida, né? Que seja um acordo ou que seja o que for, porque na realidade foi um desrespeito do Poder Executivo, sem entrar no mérito da pessoal de ninguém, porque foi aprovado pelo Congresso. Foi rejeitada o veto do presidente. Então, ali é a casa do povo. Não poderia, não passa-moleque, baixar uma medida provisória dessa, deixando todo mundo no desespero, no alento. Como se fosse um enfrentamento, né? Como Exato. Se fosse Mas eu trabalhei nos jornais hoje, até te comentei, que parece que o Pacheco e o Lula vão se reunir, oxalá que eles façam um acordo, aquilo que eu li no Globo, eles vão manter lá o caso de um problema do pessoal de eventos, mas vai tirar todo o demais da medida provisória. Se revogar essa, volta a valer da desoneração, passa até 2027, pelo menos. Eu acho que eles vão trabalhar alguma coisa nesse sentido aí, né, para ir diminuindo aí essa desoneração, mas tomara que mantenha. Doutor Adalto, muito obrigado, a gente vai encerrando aqui, agradeço, o senhor pode fazer as suas palavras aí de despedida, depois eu encerro agradecendo o pessoal da Untol. Queria de novo agradecer o presidente Tomil, vamos participar da Untol, vamos dar um apoio a uma entidade que já nasceu na luta, e eu tenho certeza que 2024, com todos os desafios que nós comentamos aqui, vai ser um ano de grandes vitórias. Um abraço e muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Eu que agradeço a todos, pessoal. Venham para a Untol, quem ainda não está na Untol, né? Agradecemos a todos os associados que estão na Untol, tá bom? Acompanhe a Untol nas redes sociais, está lá o Instagram, LinkedIn, Facebook, tá? E vem acompanhando aí o que a gente vem fazendo, nosso trabalho aí incansável, tá? Em busca de soluções práticas reais aí no transporte. Muito obrigado, até a próxima, pessoal.